Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes, podcast maravilhoso, podcast de 267. Olha a frase do Jerônimo Temer. Substitua decisões por sobrevivência para decisões por inteligência. Olha que profunda essa afirmação. Porque quando tomamos decisões extremamente pressionados, decisões que nós não temos escolha, a tendência é que você tome decisões ruins. Por quê? Porque aquela decisão ou você toma ou você terá uma afetação drástica na sua sobrevivência. Então a tendência é que você não consiga, nesses momentos, parar, refletir, pensar e tomar uma melhor decisão. Mas antes de aprofundarmos a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan, não deixa para fazer isso depois, isso é procrastinação, faz isso agora. Se inscreve, é efetivamente melhor. Ativa as notificações e deixa 5 estrelas. Agir é fundamental. Quanto mais você age, mais força mental você vai ter. Além disso, deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e efetivamente ativa as notificações. Olha só, quando eu falo assim, ó, substitua decisões de sobrevivência para decisões por inteligência, a primeira pergunta que eu te faço é: quantas vezes você já errou por tomar decisões de uma forma impulsiva? Você agiu por impulso. Eu vou trazer isso, por exemplo, em um cenário de concursos públicos. Imagina que você vai para uma prova e você está no aviso prévio da CLT, ou já está no último mês do seu REDA. São situações muito comuns, muito corriqueiras que são vividas pelos meus alunos. Quando você vai para esta prova, o grau de pressão que você está é um grau extremamente acentuado. Aí você, ao sair da prova, você diz assim, ao corrigir, você diz assim: caramba, essa prova que eu estudei tanto, eu fui pior do que na prova que eu simplesmente não tinha me dedicado tanto assim. Então eu fui para lá numa boa, apenas para cumprir tabela. E por que que isso acontece? Qual é a única explicação? Note que, se você analisar o que foi descrito, não faz sentido técnico, lógico, racional você ter estudado menos e ter ido melhor. A única maneira disso acontecer é, primeiro, você ter algum tipo de situação inusitada na prova, mas partindo do pressuposto que aconteceu tudo dentro da CNTP, como eu brinco, das condições normais de temperatura e pressão. Qual é o fator que ali interferiu? O fator emocional. Então, é por isso mesmo que, quando você está numa prova, você precisa tomar decisões por inteligência e não decisões por sobrevivência. Porque se você, na hora da prova, diz: caramba, eu não aguento mais aquele meu emprego, eu preciso passar de qualquer jeito. E aí imagine que é uma prova do CESP e Sebrasp e você não tinha marcado todas as questões. Você foi de forma estratégica, marcava uma, marcava duas, marcava três, quatro, cinco, deixava em branco porque tinha uma dúvida muito grande. E você resolveu a prova de uma forma toda estratégica. Aí você finaliza a prova e ficou esperando o caderno. Aí começa o diabinho e o anjinho. Mas você não vai marcar. Você vai deixar essa prova com várias questões em branco. Aí você que não vai ter chance mesmo. Lembra que você quer sair daquele trabalho. Lembra que você não aguenta mais aquele trabalho. Lembra que falta um mês para o REDA. Ou que você já está no aviso prévio. Então vai logo, você não tem mais nada a perder. Então vai logo, faz logo, porque você precisa arrumar logo outra renda. Caramba, e o que é que aquele familiar vai dizer, meu Deus? E aí você traz para o campo decisório, porque você toma decisões, quando você marca questões, você toma decisões. Tomar decisões cansa. Tomar decisões esgota muito da nossa energia.
Então, quando você precisa decidir se você marca ou você não marca uma questão, quando você tem que decidir se aquela questão que você estava na dúvida, você deve arriscar ou não, já é uma segunda decisão. Note que a primeira é se você sabe ou não sabe, vai marcar certo ou errado. Vamos imaginar que você não saiba. Uma segunda decisão é não sabendo eu devo marcar ou não devo marcar. Então, o CESP tem duas decisões a serem tomadas, porque você tem a linha da decisão se vai deixar em branco ou não. Como é que você toma uma decisão por, por inteligência e não por sobrevivência? Quando você define a estratégia antes e segue. Nesse ponto, eu quero lhe contar uma história. Essa história ela veio exatamente no ano de 2011. Lá no ano de 2011, eu tinha tomado uma decisão, e essa decisão era uma, na verdade, 2010. Essa decisão era uma decisão de efetivamente deixar o emprego privado. Eu trabalhava numa escola aqui em Salvador, para quem conhece aí, o Colégio Sartre, eu tinha mais de, a época de 13 turmas, eu tinha uma remuneração de mais de R$ 4.000, e eu simplesmente resolvi deixar. Quem nunca ouviu esse podcast, ouve lá o podcast Histórias de Sucesso, que eu conto sobre isso. Salvo engano, é o episódio de número 3. Volta lá o dia que eu pedi demissão. Bem legal. E nessa linha, eu tinha visualizado um concurso, que é o concurso do STM. Eu já atuava no cenário de concursos públicos, tinha pouco tempo à época, porque eu comecei a atuar em 2008, essa prova foi em 2010. Então, o que que eu disse? Eu disse, caramba, eu vou fazer essa prova. Por que eu vou fazer essa prova? Eu me lembro, o STM, para quem não sabe, aqui o Poder Judiciário Militar, ele fica na Paralela, no início ali, perto da entrada do Imuí, para aqui quem é de Salvador. E a época eu ia morar na Paralela. Eu estava aguardando, né? Ainda estava noivo, ia esperar o apartamento ficar pronto para ir morar na Paralela. Então eu falei, então, poxa, então vai ficar perto. Aqui o trânsito da Paralela ainda era muito caótico. Então eu já vou trabalhar próximo, tá? Já tinha o Acerte era em Brotas, e aí vou para o Acerte nas aulas da noite, enfim, naquelas em que eu consiga conciliar com o trabalho. Para quem não sabe, existe uma impossibilidade de você ser administrador de uma empresa privada e ser servidor público federal. Não tem como. Então, por exemplo, eu precisaria deixar a administração do Acerte para poder ser servidor. Depois de um tempo, para quem já ouviu História de Sucesso, isso passou a não valer a pena devido ao crescimento exponencial do Grupo Acerte, o maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia. Então, hoje, além de ser a questão do meu propósito, do ponto de vista profissional e financeiro, não vale a pena ir para uma linha como servidor, como empreendedor. Da linha do crescimento profissional ela acaba sendo maior e tem a ver muito maior, muito mais com o meu propósito de vida, que é transformar a vida de pessoas. Mas o que é importante? Que naquele momento fazia sentido para mim buscar ser servidor. E eu falei, eu vou fazer o concurso do STM porque muitas pessoas não sabem que segue a mesma linha de carreira de TRT, de TRE em termos remuneratórios. E muita gente não vai fazer porque vai imaginar que é para ser militar, ou seja, que teria TAF. Então, muita gente não faria. O que é que eu visualizei? Quando eu peguei a quantidade de inscritos, pouquíssimos inscritos, só tinham 6 vagas aqui na Bahia, mas a linha que eu falo sempre para vocês, eu precisava de uma vaga. Só que o que que aconteceu? Nesse cenário, eu já imaginava que teria um cenário de abstenções muito grandes. Eu comecei a estudar antes e tal, só que aí saiu um grande concurso aqui, na época foram dois. Saiu o concurso do MPU e do MPE. Então, isso impediu uma dedicação para esse concurso, principalmente o do MPE, que já foi no final de 2010 para 2011. E eu falei assim, caramba, então tivemos muitas turmas no Acerte, então eu parei de me dedicar. Mas eu me lembro que 3 dias antes do concurso eu disse, não, não vou, antes do concurso eu falo do STM, não vou especificamente me dedicar à linha profissional, vou me dedicar à linha pessoal e foquei. Me lembro que eu foquei muito em arquivologia à época, métodos de arquivamento e a parte técnica do STM, que era a época que eu chamava de conhecimentos complementares, que era a parte do código de ética deles e a parte especificamente do regimento interno. E o que, que aconteceu? Era uma prova do CESP e pouco tempo antes eu tinha dois contemporâneos aí de faculdade que também foram professores do Acerte, o Tiago e o João, e eles tinham passado
Eu me lembro disso, aliás, perdão, não 6 vagas, não, eram 2 vagas, perdão, 2 vagas. E aí o que é que aconteceu? É, eu me lembrava que tinha sido CESP também no TRT, e eles fizeram 102 e 103 pontos, porque um foi segundo ou terceiro. Eu me lembrava disso e eu fiquei com essa informação na cabeça. Então, olha o que é que acontece. Quando eu cheguei na prova, eu fiz toda a prova e eu deixei, lembro exatamente deste momento, 21 questões em branco. Se eu deixei 21 questões em branco, eu marquei 99. Então, o máximo que eu poderia ter de pontos era 99. E eu tinha acabado a prova deixando várias questões em branco, sobretudo da disciplina que eu não dominava, que à época eu lembro que foram as administrações. Deixei lá. Então, veja só. Então, quando eu vi aquilo, eu estava aguardando justamente o cenário. E na minha cabeça já estava definido. Tem dúvida? Não marca. Beleza. Aí o diabinho e o anjinho, nesse momento final, o que, que eles fizeram? Exatamente isso, a minha mente me sabotando. Aí eu lembrei da história do João e do Thiago. Falei, caramba, se eles ficarem em segundo e terceiro com 102 e 103 pontos, olha só, 102 e 103, o que que acontece? Não adianta nada eu ficar com 99, porque com 99 eu não vou ficar entre os dois primeiros. Aí o que é que eu fiz? Eu marquei de forma impulsiva. Eu modifiquei a estratégia. Eu não tomei uma decisão por inteligência. Eu modifiquei o cenário. E eu me lembro, e por que que isso ficou tão marcado para mim? Porque eu dizia o seguinte: ah, não, as pessoas não têm mais de 100. E eu me lembro o seguinte: eu falei assim, ó, bom, partindo do pressuposto que eu já errei, já errei não, eu já não marquei 21, eu posso no máximo 99. Se eu errar 10, o que é que vai acontecer? Eu deixo de ganhar aquelas 10, então eu vou para 89 e ainda perco 10. Então eu vou para 79. 79 eu fico muito longe, teve essa linha, né, de raciocínio. 79 eu fico muito longe. Aí o que é que eu fiz? Eu marquei mais 11. Deixei 10 em branco e marquei 110. O que é que aconteceu? Ao invés de eu ficar com 79 pontos, foi meio emblemático, eu fiquei com 69 pontos. Aí saiu o resultado. Quanto é que o primeiro ficou? 78 pontos. E eu fiquei com 69, eu fiquei em 19º. Mas o que que eu quero lhe dizer com isso? O que que eu aprendi com essa lição? Que eu modifiquei a estratégia no meio do caminho. Não tinha modificado o cenário, tinha modificado a minha mente. Então, eu tomei uma decisão por impulso. Eu tomei uma decisão que não foi uma decisão por inteligência. Sobrevivência aí, neste quesito, era uma sobrevivência de prova. Eu tomei uma decisão dizendo, se não for isso, eu estarei morto, ou seja, eu teria eliminado. Então, eu tomei uma decisão por sobrevivência ao invés de tomar uma decisão por inteligência. A decisão por inteligência é, se eu estava na dúvida, eu não deveria ter marcado. E eu estaria especificamente, né, seguindo essa linha, no 79 estaria em primeiro. E se fosse isso, como eu digo sempre, eu me tornaria servidor e aí eu não conseguiria gerar toda esta potência hoje que é o Acerte, o maior curso de preparação para concurso do estado da Bahia, quiçá do Norte e Nordeste. Então, por isso, existe uma outra linha que eu precisei me dedicar para poder avançar. Mas, naquele momento, o objetivo era esse. E eu não avancei, por quê? Porque exatamente eu modifiquei a decisão no meio do caminho. Eu tomei uma decisão por sobrevivência e não por inteligência. Logo depois, acabei fazendo a prova do MP, aquela prova que me tirou do foco. Acabei sendo aprovado, nomeado no MP, mas já tinha tomado a decisão de que faria o crescimento do Acerte, não tomei posse e deixei especificamente para que houvesse, né, uma situação de provimento sem efeito, porque não houve posse, então abriu vaga para outras pessoas. Perfeito? Só depois eu contando essa história para vocês, porque tudo isso aconteceu, imagine, no ano do casamento, imagine a nomeação. Eu me lembro que eu vi a nomeação, eu estava na formatura de Andira, que foi em outubro, e a gente casou em dezembro. E eu resolvi ainda assim não tomar posse, mas imagina o que é que seria, talvez eu não tivesse, talvez não, com certeza não estaria nesse momento aqui gravando esse podcast para vocês, porque eu estaria num outro mundo, não estaria com a formação em coaching, não teria toda essa linha relacionada ao crescimento do Acerte Concursos e a criação do AV Coaching, do método AV 4.4. Então a pergunta é: quantas vezes você tomou uma decisão sabendo que não era a melhor para você, mas não tinha saída? Então, naquele momento, a minha mente, ela me sabotou. Eu entendi que eu não tinha saída.
E por isso eu tomei a decisão errada naquele momento. Perfeito? E que gera, lógico, uma consequência. Então, imagine, eu poderia estar em primeiro e fui para 19º. Então, por quê? Porque eu modifiquei algo, uma premissa que era importante que eu teria que seguir. E é exatamente aí que vem a linha. E se você pudesse decidir as suas ações, olha só, com tranquilidade, o que mudaria em relação às situações atuais? Se você passasse a partir de agora, vou tomar uma decisão. Essa decisão que eu vou tomar não é porque eu estou numa condição financeira ruim. Ou não é porque eu estou saindo do trabalho, não é porque eu não gosto do trabalho. Então, para que isso mude, para que esse jogo mude a seu favor, é fundamental que você tenha planejamento. Então, se você diz assim, eu quero ser aprovado em um concurso até, por estou gravando esse episódio, em agosto de 2025, quero ser aprovado até agosto de 2026. Pô, você não vai começar a tomar providência lá em janeiro, você tem que tomar providência agora. Porque quando chegar lá em março, em fevereiro, março, abril de 2026, você já vai estar com a corda no pescoço. E aí você vai começar a tomar decisões por sobrevivência e não mais por inteligência. A decisão por inteligência, ela precisa estar focada em planejamento. E é por isso que você precisa saber todo o passo a passo até conquistar a sua aprovação. Podcast massa, você trazer para o seu mundo essa lição que você aprendeu aqui, porque tem tudo a ver com você que se prepara para concursos públicos. Lembre, esse tipo de conteúdo não pode permanecer apenas com você. Então, nesse momento, clica no botão de compartilhar e encaminha para aquela pessoa que precisa ouvir cada ponto deste episódio. Lembrando, você vai encaminhar para essa pessoa e dizer, encaminhei para você por isso. Você vai dizer o porquê que você encaminhou para ela, por que que vai fazer diferença na vida dela. E talvez você que senta para estudar, mas não sabe por qual caminho começar, por qual caminho percorrer, é fundamental que você peça ajuda profissional. Então, nesse momento, clica na descrição desse episódio nas minhas redes sociais, no Instagram, @prof.alavinicius, ou no WhatsApp, 719-9381-1035, que pede ajuda profissional para organizar os seus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio número 268. Até lá, valeu, grande abraço!